Bem-vindos à nossa segunda aula de filosofia política. Nós vimos que a filosofia política tem a relação política como objeto, que é uma relação extremamente sofisticada que vai desde as coisas mais simples da vida, as relações peculiares, particulares, às relações mais complexas, relações comerciais, relações de poder, basicamente. Hoje o nosso desafio é falarmos sobre Platão e sua proposta de sociedade ou de organização social na polis. É tão importante estudar Platão porque ele é o primeiro indivíduo que inaugura uma perspectiva do ideal. Platão, como nós sabemos, é o filósofo do mundo das ideias e ele quer então nos propor uma sociedade ideal, um funcionamento ideal. Então ele entende que os governantes, as pessoas que estão sobre as outras, devem ser pessoas ideais, devem viver numa sociedade que tenha a ideia de trabalhar essa sociedade em função de torná-la o lugar ideal para todos. Portanto, a proposta de Platão como sendo a melhor seria um reino de filósofos, porque os filósofos entendem o mundo das ideias, compreendem então que este mundo deve ser então trazido para o mundo real, né? Então, portanto, os filósofos são as pessoas que buscam a verdade, buscam as coisas corretas. Então seriam os governantes ideais segundo Platão. Platão escreve isso no seu livro tão célebre, A República de Platão, que ele fala sobre isso, entre outras coisas. E por que chega a essa conclusão, Platão? Porque ele fala de outras formas de governo para chegar nessa conclusão aí. Ele primeiro, por exemplo, fala da aristocracia. O governo aristocrático seria o governo das pessoas nobres, das pessoas éticas. Um pequeno grupo de pessoas que estaria comprometido com as coisas boas da sociedade, da polis, e poderiam, então, fazer um bom governo sobre aquelas pessoas, exatamente porque estariam bem intencionados, são nobres por natureza. Mas há um problema, segundo Platão, com o governo aristocrático, porque, de alguma maneira, ele pode se tornar o que chamamos de uma oligarquia, ou seja, de um grupo de pessoas que, ao longo do tempo, em vez de pensar no bem comum, no bem da sociedade, em vez de pensar em fazer da sociedade o lugar ideal, faria então da polis o lugar que seria o lugar de retirar os seus recursos, e estaria esse pequeno grupo sujeito à questão da corrupção, estaria sujeito inclusive a tornar este governo um governo também plutocrático, ou seja, um governo para o favorecimento somente dessa oligarquia, que então pensaria só em riquezas. Plutocracia é o governo dos ricos, né? Então, temos a primeira proposta falada por Platão, que é a aristocracia, que seria talvez um bom governo de pessoas, de um pequeno grupo de pessoas nobres, mas que este conjunto de pessoas tenderia a se tornar uma oligarquia, ou seja, um grupo também do mesmo tamanho, que estaria ali, então, somente preocupado em se manter no poder. E faria de tudo, obviamente, para se manter no poder. Veja como essa coisa é atual. Veja como grupos no poder, isto falando especificamente do nosso país, acabam se tornando oligarquias, ou seja, grupos partidários ou de partidos diferentes, mas que têm interesses em comum, muitas vezes interesses de exatamente se locupletarem, exatamente enriquecerem às custas dos bens públicos,
E estes pequenos grupos acabam se unindo na finalidade de manterem os seus privilégios e manterem-se também a qualquer custo no poder. E fazem de tudo para isso acontecer. Veja como, teoricamente, até os nossos eleitos, as figuras políticas que nós elegemos para servirem à população, acabam se tornando oligarquias e acabam governando de forma plutocrática. Veja como esta definição de Platão é contemporânea. Ele fala de uma segunda perspectiva de governo que seria interessante esta aplicada na Grécia durante muito tempo, que é a democracia. Veja que a democracia é um governo interessante porque, mesmo que houvessem certas oligarquias, certos pequenos grupos que acabariam cedendo à plutocracia também, se o povo tiver voz, ou seja, se a população tiver poder e se tornar então uma república, ou seja, um lugar do povo, então o que poderia acontecer? Poderia este povo então se manifestar, este povo então ter a condição de sair dessa condição de dominado e poder então protestar contra os dominantes, que então são figuras que acabam prevalecendo com o seu jogo de poder. Mas uma coisa que Platão notou é que a democracia tem um viés bastante complicado. Dar voz às pessoas significaria fazer com que essas pessoas pudessem defender quaisquer interesses. Portanto, a democracia na Grécia, segundo Platão diz, ela acabou funcionando como um paraíso dos sofistas. E o que isso quer dizer? Quando pequenos grupos interessados em defender determinados interesses elegiam pessoas que pudessem ser seus porta-vozes. Essas pessoas que eram porta-vozes desses pequenos grupos, então, eram pessoas especialistas em argumentar de forma a convencer os ouvintes de que aqueles seriam as melhores coisas a serem aceitas por todos. Então, essas figuras se tornaram especialistas em argumentar e não necessariamente em defender causas nobres. Os sofistas nada mais são do que pessoas despreocupadas com a verdade e preocupadas em convencer as pessoas do que quer que fosse. Então, segundo Platão, a democracia é o paraíso das pessoas mentirosas, das pessoas que trariam os argumentos para provar qualquer coisa. Então, a democracia, e veja como isso também é contemporâneo, veja como os eleitos, muitas vezes pela população, diferentemente um pouco da Grécia, que era uma democracia inicialmente livre, né, direta, inclusive, então os pequenos grupos se organizavam como uma espécie de oligarquia popular e elegiam então os sofistas que iam defender os seus interesses. Enquanto, na verdade, os sofistas se candidatam na democracia representativa, ou seja, eles têm uma capacidade discursiva para arrebanhar pessoas e para manter-se no poder e convencer essas pessoas deles mesmos. Então, às vezes, o principal objeto sofístico é o próprio candidato, porque o que mais ele defende é a sua própria imagem, é a sua própria sustentação no poder. Portanto, a maneira como faz política, muitas vezes, políticos que têm essa característica, são exatamente figuras que usam a sua capacidade argumentativa para dizerem para todos que eles são os melhores e que por isso precisam permanecer como estão, ou seja, no poder. Dessa maneira, então, nós compreendemos que a democracia ela tem esse viés
complicado de fazer com que também o sofismo, ou seja, os jogos de argumentação, acabem prevalecendo muitas e muitas vezes quando não deveriam. Portanto, é curioso, veja, que às vezes uma mesma informação ela pode ser verdadeira em uma perspectiva e falsa em outra perspectiva. Vou dar um exemplo para você. Digamos que num debate alguém diga, olha, nós estamos no nosso estado, um candidato a governador, por exemplo, nós estamos no nosso estado com 13% da população de analfabetos. Portanto, nós precisamos acabar com esse problema de analfabetismo no nosso país. E outro candidato diz assim, não, olha, o índice de analfabetismo caiu 20%. Então, este candidato está falando uma mentira, porque, na verdade, nós estamos trabalhando para acabar com o analfabetismo no país. Quem disse a verdade? Quem está preocupado com a verdade? Na verdade, as duas pessoas estão dizendo coisas similares, que podem ser igualmente verdadeiras, igualmente falsas, mas a questão é usar as informações em proveito próprio. A questão não é se chegar a uma conclusão real, ou seja, no final das contas, tanto está se melhorando alguma coisa, quanto há muito para se melhorar. Então, este jogo é parte do jogo democrático e a defesa, a capacidade de convencimento, muitas vezes, se torna superior até o poder da própria informação, né? Que ela se torna quase sempre contestável, quase sempre passiva de algum questionamento ou algum ponto de vista que pode simplesmente desmontá-la. E muitas vezes isso acontece até em situações óbvias, situações muito claras de que aquilo aconteceu. Então, veja como isso é contemporâneo. Então, o Platão nos diz que a democracia é o paraíso dos sofistas. Temos, então, a forma de governo que Platão considera a pior de todas. É a tirania. E por que a tirania é o pior governo? Porque um governo oligárquico ou um governo plutocrático, pelo menos, está favorecendo um grupo de pessoas. Pelo menos esse grupo de pessoas pode tomar um posicionamento, um rumo ali que um ou outro discorde e que, de repente, se aquele grupo está de comum acordo de não servir bem as pessoas, pode ser que esta pessoa se destaque, ou mais uma, mais outra, e crie facções que podem satisfazer em alguma medida a vontade popular. Mas na tirania não. Na tirania, só um indivíduo que governa, só um indivíduo que tem primazia de tomar as decisões, portanto, somente ele é o direcionador e as pessoas, a população, fica completamente sujeita ao ânimo, ao tirano acordar com o pé esquerdo e de repente entender que deve fazer uma coisa louca, que der na sua cabeça. Portanto, a população fica sujeita ao ânimo, sujeita aos desejos e vontades daquele que então tem ali exclusivamente todo o poder. Portanto, para Platão, a tirania é o pior tipo de governo, sendo que, como vimos, a aristocracia também não é o melhor, né? E a democracia também pode ser um problema muito sério. Então, a proposta dele de uma monarquia de filósofos vem desta ideia de que só os filósofos poderiam, então, ter as boas intenções, ter as boas ideias e trazer o mundo das ideias para a realidade, ou seja, só os filósofos poderiam tornar a sociedade uma sociedade ideal. Sendo assim, entendemos então qual é a proposta da República de Platão e nos vemos na próxima aula, onde pensaremos a respeito de Aristóteles e sua proposta de relação política. Aristóteles e seu livro
A Política de Aristóteles. Um grande abraço para você e até a próxima aula.